Esses dias, enquanto eu fazia as minhas atividades, eu percebi uma voz interna sabotadora, autocrítica e julgadora, que o tempo todo falava na minha mente que eu não era boa o suficiente, que eu não era capaz de realizar determinada atividade que eu estava me propondo. E eu te pergunto, quantas vezes você já deixou de se expressar por ter escutado essa voz autocrítica? E quantas vezes também você deixou de agir em direção àquilo que você tinha vontade de fazer, porque você simplesmente sentiu medo do que as outras pessoas poderiam falar sobre você, medo do julgamento, medo de não ser aceito, de não ser amado. Isso me fez ficar pensando muitos dias sobre essa experiência e eu cheguei a determinada conclusão e também comecei a exercitar não dar bola para essa voz que me dizia que eu não era boa o suficiente e eu quero aqui compartilhar com você para que você possa também colocar em prática na sua vida e assim consiga ultrapassar essa voz e se fortalecer internamente. Eu pude perceber que essa voz autocrítica, ela está presente em toda a experiência da vida humana. Todos nós, em algum momento, já nos colocamos para baixo, em alguma situação que nos deparamos. Simplesmente porque ela faz parte da estrutura mental que nós fomos construindo ao longo da vida. Todos nós temos uma necessidade de se sentir pertencente. Quando eu falo pertencimento, eu quero dizer que a gente tem aquela necessidade de se sentir aceito e amado de forma completa. E de forma automática, nós fazemos o link de que ser aceito é igual a ser amado. E que, portanto, se nós fomos julgados por alguém, por alguma voz externa ou interna, nós seremos rejeitados. E a rejeição é a maior ferida humana que existe. Mas e se eu te disser que essa voz interna que diz que você não é bom o bastante, ela não é real? Ela é uma parte nossa condicionada, que foi formada por comparações tanto internas, a gente tende a querer se comparar a alguém do lado de fora, como se aquela outra pessoa fosse melhor ou pior do que nós, e isso é uma mentira, ou a gente é comparado por alguém do nosso convívio com outra pessoa. E assim a gente vai sempre buscando satisfazer as expectativas alheias, porque a gente busca ser amado, porque a gente busca ser aceito, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter sucesso para que as pessoas vejam que nós temos sucesso. Mas para se distanciar desses bloqueios que a gente vai criando ao longo da vida, o que é que a gente pode fazer para superar essa voz interna que nos sabota? Esse é o ponto. E aqui está a chave dessa conversa. Primeiro você tem que conseguir perceber essa voz te colocando para baixo, te auto-sabotando, dizendo que você não é capaz de realizar determinada atividade. No momento que você percebe, você deve se distanciar dessa voz sabotadora. Ao invés de você se identificar completamente com ela, comece a exercitar sair da identificação. Se distancie. Crie uma distância onde você possa observar essa voz falando dentro da sua cabeça. Quando você toma uma distância e mesmo que você continue escutando essa voz, ainda assim você continua executando aquilo que você se propôs, aquilo que o seu coração pede para que você faça, você está se tornando uma pessoa mais forte internamente. E assim você vai fortalecendo a sua autoconfiança. Você vai passando a acreditar mais na sua capacidade de superar os seus próprios limites internos. Veja, você tem que perceber que a intenção não é calar essa voz à força, é você conseguir notá-la, é dar atenção para ela como se ela fosse uma criança realmente querendo atenção. E no momento que você dá atenção, você conseguir questionar o porquê que aquela voz vive repetindo a mesma coisa, dizendo que você não pode executar aquilo que você deseja. E no momento que você toma consciência daquela voz e aprende a acolher o que você está escutando internamente, conscientemente você deve perceber de que a perfeição não é o seu destino. O seu destino é saber expressar aquilo que é verdadeiro em você de forma mais autêntica possível. Tomar consciência disso vai permitir com que você continue vivendo o processo, mesmo que você saiba que você ainda não faz da melhor maneira que você pode fazer. Quanto mais você vai repetindo aquela atividade, melhor você se torna, porque
essa perfeição que a gente visa chegar, ela só vai sendo construída ao longo do caminho. E cada vez que você repete, você está colocando um bloco de coragem dentro da sua experiência. Cada vez que você ouve essa voz que te intimida, que te bloqueia, mas você consegue observá-la e sair da identificação com ela, você está acrescentando coragem, autoconfiança e soltando os seus medos. E aqui a gente pode falar sobre a compaixão com o nosso próprio aprendizado. Toda vez que a gente vai repetindo uma nova atividade, a gente vai se fortalecendo, a gente vai criando mais autoconfiança. Conforme a gente vai criando mais autoconfiança, essa voz, ela não passa a nos limitar mais. Ela vai diminuindo o volume e a gente vai aprendendo a confiar na voz que nos impulsiona. É a mesma coisa de dizer que a gente pode utilizar essa voz interna de autocrítica, de autojulgamento, como se fosse uma força impulsionadora. Ao invés de a gente permitir que ela nos bloqueie, que ela nos empaque, a gente pode usar ela como um trampolim para nos alavancar, para nos fazer ir para cima e continuar a nossa jornada. E assim a gente vai perdendo tanto o medo dos julgamentos que vem de dentro, quanto o medo dos julgamentos que vem de fora. Se a gente parar para olhar um pouco para esse medo e fazer algumas reflexões sobre ele, a gente pode perceber que ele é tão bobo, porque na verdade o que as pessoas querem da gente não é a perfeição, elas querem conexão. E as pessoas vão se conectar com a nossa autenticidade. Quando a gente consegue ser autêntico, que é nos expressar de forma verdadeira, é isso, é esse ponto que vai nos conectar uns com os outros. E é isso que a gente busca. A perfeição, ela é algo que a gente idealiza. Na verdade, ela nem existe. O que a gente precisa é cada vez mais fortalecer a nossa essência, acreditar na nossa capacidade de realização e procurar alcançar o coração de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Esse é o verdadeiro sucesso de todas as atividades. Quando a gente consegue se conectar a outro coração humano através da nossa essência, da nossa verdade. Quando a gente foca nesse objetivo, automaticamente a gente também vai deixando de ouvir essa voz que nos empaca, que nos prende, que nos coloca na prisão e também vai se libertando mais dos nossos medos internos. Talvez essa voz interna que nos conecta com o medo, ela nunca deixe de existir. A cada nova atividade que a gente se propõe a realizar, o medo ele vai aparecer, mas a gente pode escolher entre ouvir essa voz que nos deixa prisioneiros do medo e ouvir uma outra voz também que existe dentro de todos nós, que é a voz sábia que nos impulsiona, que manda a gente continuar, mesmo que a gente esteja com medo. A prática que de fato a gente deve focar é um treino mental de reconhecer essa voz, sair da identificação com ela e afirmar para si mesmo: eu te ouço, mas hoje eu escolho seguir, mesmo que seja com medo. A partir do momento que você começa a treinar, ultrapassar o seu medo, essa voz interna nunca mais vai silenciar a voz da sua sabedoria. E assim ela vai parando de comandar a sua vida e vai passando a ser apenas mais um ruído que não vai mais te paralisar. Tem mais uma prática que eu comecei a fazer comigo mesma, internamente, que é no momento que eu me deparo com um medo que é muito grande, que vem com a intenção de me bloquear, eu olho para esse medo e afirmo para mim mesma: tá tudo bem, você pode seguir adiante, você pode se sentir segura. Esse é o novo. Aproveita a experiência. Você pode seguir adiante. E vou afirmando essas palavras de cunho positivo para mim mesma, dando o sinal verde de que tudo bem sentir medo. O que eu não posso deixar é que o medo ele me paralise diante daquilo que eu tanto desejo, que o meu coração deseja alcançar. E aqui fica a mensagem para você. Essas três ferramentas de autoobservação interna e de prática. Procure colocar em prática hábitos que te impulsionem. No momento que você ouve essa voz, ao invés de você parar e permitir com que ela bloqueie o seu caminho, olhe para ela, saia da identificação e se permita falar de forma amorosa consigo mesmo. Isso vai fazer toda a diferença diante de qualquer desafio que surgir no seu caminho. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre você e que a gente possa, assim, trocar nossas ideias. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!